se você tem o desafio de formar novos líderes ou se você é um profissional que quer se desenvolver para se tornar um líder referência, fique ligado que nesse vídeo nós vamos responder a pergunta: será que liderança se aprende? Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e a conversa de hoje será sobre liderança. Mas principalmente, liderança se aprende? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero convidá-lo, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê um like, deixe seu comentário, porque semanalmente eu compartilho um conteúdo prático, relevante e inspirador. E hoje eu quero responder a pergunta: será que liderança se aprende? E eu quero começar dizendo a diferença de ter um cargo de gestão para exercer a liderança. Um cargo, que é a posição dentro de uma organização, dá poder institucional. Naquele cargo, o indivíduo, o profissional tem determinados poderes, ele pode fazer algumas coisas. Liderança não tem a ver só com o negócio, tem a ver com as pessoas. Tem a ver com a capacidade de influenciar o outro, independentemente do cargo. Tem pessoas que lideram sem ter o cargo de liderança. Por quê? Porque ele foi lá, assumiu determinado desafio, conseguiu engajar pessoas, e essas pessoas podem ser de posições diferentes. É a liderança pela influência. E sim, para responder a pergunta, a liderança se aprende, a liderança se desenvolve. Ou porque você tomou a decisão que a partir de agora você vai deixar de ser alguém que executa, que faz, para ser alguém que se preocupa em quem vai fazer. Porque liderança tem a ver com gente. E tem a ver com você deixar de olhar para você e olhar para o outro. O exercício da liderança é um exercício de desapego. É um exercício em que você deixa o egoísmo de lado. Não que o profissional que não lidera, que executa, é egoísta, não é isso. É que quando a pessoa assume uma posição de liderança e ela ainda continua pensando muito só nela e não no time, ela não vai conseguir exercer a liderança de forma influente. Então, liderança se aprende. Se aprende por quê? Porque você pode aprender algumas técnicas, dominar algumas ferramentas, você pode desenvolver algumas habilidades comportamentais que vão te ajudar a influenciar melhor o outro. Você pode ter clareza, né, de qual é o objetivo e buscar pessoas que estão alinhadas com isso. Liderar é um exercício que, ao longo da vida, naturalmente as pessoas vão desenvolver. E para você entender isso, deixa eu dar um exemplo. Eu tenho várias Marias na minha família, né? Então minha mãe chama Maria da Graça, minha avó Maria do Carmo, minha filha mais nova chama Maria Alice. Então olha só, eu vou pegar o exemplo das Marias no contexto de liderança. A minha filha, que hoje está com 2 anos, a mais nova, ela é extremamente egoísta. Mas não é porque ela quer ser egoísta, ela precisa. Se não trocar fralda, se a gente não der comida, se a gente não der atenção, o que acontece? Ela não consegue sobreviver, viver. Ela precisa de alguém cuidando dela. Então, o foco dela não está em liderar outras pessoas. Mas se eu vou lá pro outro extremo, e eu vou falar com a minha avó está o tempo todo preocupada com a família, com o outro. Ela está preocupada em servir. Ela está menos preocupada com ela e está mais preocupada com o outro. O que eu quero dizer? Que ao longo da vida, naturalmente, as pessoas vão desenvolvendo habilidades que têm a ver com cuidar de gente. Por quê? Porque o ser humano é um ser gregário. Nós dependemos uns dos outros para viver, para sobreviver. E algumas pessoas escolhem ocupar posições de liderança, outras não. Isso tem a ver com a carreira, tem a ver com expectativas, tem a ver com desafios. Então, liderança se aprende. Tem algumas características, né, que a gente desenvolve ao longo da nossa primeira e segunda infância. Então, vamos lá. O ser humano, ele é biopsicossocial. Bio tem a ver com a carga genética, que tem a ver com as nossas características. Psico tem a ver com a nossa primeira e segunda infância, como é que a gente foi criado. E social tem a ver com o meio que a gente viveu. Então, se você... aliás, vou pegar o exemplo de uma pessoa que é mais alta. Ela vai jogar, por exemplo, um esporte como basquete ou vôlei. Provavelmente ela vai ter mais chance de ter sucesso. E se ela estiver na rodinha com os amigos para jogar basquete, a pessoa é mais alta, provavelmente ela vai liderar por uma característica que ela tem,
ela vai conseguir influenciar melhor aquele time, vai ser mais referência. Agora imagine o seguinte, social é o meio que ela viveu, os estímulos que ela teve. Então, dependendo de como você foi estimulado na sua primeira e segunda infância, pode ser que você tenha já desenvolvido algumas habilidades que vão te ajudar na liderança. Por exemplo, você teve que desenvolver capacidade de convencer o outro, de influenciar, teve que negociar por conta da sua história. E o meio que você viveu, né? O meio social, as referências que você teve. Se tem alguém na sua família que você admira, alguém que o criou e você admira e modela inconscientemente algumas habilidades, essa pessoa liderava, tem grande probabilidade de você replicar esse padrão. Não é uma regra. Então, liderança se aprende através de observação, através de vários aspectos, como, por exemplo, a decisão. Se você decidir que você, a partir de hoje, quer liderar, você pode buscar uma posição de liderança. Só que você pode começar a liderar independentemente do cargo. Pegar um determinado projeto e você resolver um problema, engajar pessoas e, através disso, influenciar essa turma. Por exemplo, quando você resolve na sua vida pessoal organizar um churrasco e você convida as pessoas, você diz quem vai, como é que vai ser a questão da carne, como é que vai ser a questão ali das bebidas. Se você começa a influenciar, começa a direcionar, você vai começar a fazer o quê? Cuidar de dois espaços, que é o espaço-tarefa, que tem a ver com o dia do churrasco, com o horário, local, o que vai ser servido. Só que tem a questão da emoção. Se a festa ou o churrasco vai ser legal, vai até tarde, ou se as pessoas vão se divertir ou não, vai depender do tom que você coloca. E o tom tem a ver com seu estilo, tem a ver com o seu jeito de se relacionar com as pessoas. Então, liderança não tem a ver só com posição. Daqui a pouco tem uma pessoa numa empresa, que é uma pessoa que trabalha na área de operações, é um motorista, por exemplo, e ele não lidera ninguém na empresa diretamente. Mas quando ele vai no final de semana, ele vai na escola de samba. Chega lá, ele influencia várias pessoas, é aquele que lidera. Por quê? Porque ali ele lidera por um propósito. Então, liderança muitas vezes não tem só a ver com cargo, tem a ver com as escolhas e tem a ver com as oportunidades. Então, se você quer se desenvolver como líder, é importante você desenvolver algumas habilidades que está relacionado à capacidade de criar empatia, ligado a várias habilidades de socialização, desenvolvimento das relações interpessoais, lidar com conflito. Tanto é que quanto mais alta vai ficando uma posição dentro de uma organização, que alguém assume um cargo de gestão, mais ele tem que lidar com conflitos, mais ele tem que lidar com as diferenças. Tem que lidar com a diversidade, porque liderar um time é conseguir liderar pessoas nos perfis diferentes. Uma coisa é você fazer com que as pessoas sejam iguais a você. Outra coisa é saber lidar com as diferenças e, através dessa troca, gerar desenvolvimento, gerar crescimento. Então, eu vou responder a pergunta para você. Liderança se aprende? Se aprende, naturalmente, porque as pessoas vão lidando com desafios e vão precisando aprender a lidar com aquilo. Mas liderança pode ser uma escolha de vida. Eu quero liderar. Eu, por exemplo, comecei minha carreira como consultor, como treinador, como vendedor. Depois tomei a decisão de me tornar um gestor. Depois eu falei, puxa, eu preciso, na verdade, ter outros gestores junto comigo nessa jornada. E eu escolhi. E esse exercício de escolha é lembrar, né, tem uma frase, né, que fala, memento mori, lembre-se da morte, que um dia você vai morrer. Ou seja, um dia eu vou sair daquele grupo. E pode ser conscientemente, pode ser uma escolha proativa ou não. Espero que seja, porque aí eu vou falar, puxa, como é que eu faço essas pessoas se desenvolverem, crescerem, para não depender de mim, fazerem diferente, melhor ou pior, não importa. E aí você começa a mudar seu jeito de olhar, você começa a fazer um exercício de distribuir. Distribuir é conhecimento, é informação e principalmente devolver para o mundo aquilo que o mundo te deu. E aí você vai formar e desenvolver outras pessoas, vai aprender com outras pessoas. E aí você pode liderar alguém que precisa aprender o que você já sabe, ou liderar pessoas que têm habilidades diferentes, complementares, que alinhado com um propósito junto com você, vão poder alcançar algum desafio. Quer alcançar uma meta, lidar com alguma questão de negócio, ou talvez, né, lidar com uma possível realização que essas pessoas queiram ter, juntar um grupo de amigos para fazer uma viagem. Você pode liderar, por que não? Então comece a exercitar habilidades que vão te ajudar a se tornar um líder melhor em pequenos aspectos da sua vida. E aí, conscientemente, você quer se desenvolver como líder, quer ter mais resultados, você vai entender, puxa, em que momento que eu estou? Inclusive tem um livro que eu recomendo você ler, que é o Pipeline da Liderança, que o Ranchareiro fala, né, que você tem uma liderança
aonde você pode liderar uma unidade de negócio, você pode liderar outros líderes, você pode liderar alguém que está na operação, entender o nível que você está dentro de determinada estrutura, vai fazer com que você perceba quais habilidades, quais conhecimentos, quais ferramentas você vai precisar ter. Então, dependendo do tamanho do grupo que você lidera, seus mecanismos de comunicação vão precisar ser adequados, mais formais, mais informais. Então a pergunta é possível se desenvolver como líder? Liderança se aprende? Sim, se aprende. Tudo é uma questão de escolha. Se você ainda não se inscreveu no canal, gostou desse vídeo, se você quer se tornar um líder melhor, se inscreva, porque semanalmente eu compartilho conteúdo prático, relevante e inspirador. Um grande abraço e até o próximo vídeo.